Você já parou para pensar que neste exato momento, almas queridas, talvez de alguém que você amou profundamente, estão clamando por misericórdia no purgatório? Elas não estão perdidas no inferno, graças à graça de Deus, mas ainda não desfrutam da glória celestial, purificando-se no fogo amoroso da justiça divina. E se eu te dissesse que Santa Teresa de Ávila, em suas visões profundas, revelou caminhos simples e sagrados para que você, aqui e agora, possa ser um instrumento de alívio para elas? Imagine o impacto eterno de um gesto seu, guiado pela fé. Fique comigo nessa reflexão, porque vamos mergulhar em um tesouro espiritual que pode transformar sua devoção cotidiana. Santa Teresa de Ávila, essa grande mística da Igreja, não era apenas uma alma contemplativa, ela era uma ponte viva entre o céu e a terra, tocada por visões que revelavam os mistérios do além. Em suas noites de oração estática e em seus escritos profundos, como a autobiografia que nos deixou, ela testemunhou o sofrimento das almas no purgatório, um lugar de purificação ardente, onde o amor de Deus refina como o ouro no fogo. Santa Catarina de Gênova, com sua sabedoria ardente, comparou esse fogo ao mais intenso das chamas terrestres, um tormento que purga não o corpo, mas a alma, preparando-a para a visão beatífica. Santa Teresa viu almas presas ali por anos, décadas, até séculos, ansiando por uma oração, um sacrifício oferecido do nosso lado da vida. E o que mais comove é que ela não se contentou em ver. Ela agiu, descobrindo através da graça 10 objetos sagrados, não relíquias distantes ou itens exóticos, mas coisas acessíveis a todo católico devoto, que podem ser abençoadas e usadas como canais da misericórdia divina. Pense nisso com o coração aberto. Quantas almas de familiares ou amigos falecidos estão esperando que nós, os vivos, nos lembremos delas com mais fervor? Muitos de nós, em nossa rotina apressada, assistimos à missa dominical, acendemos uma vela em novembro pelo Dia de Finados e achamos que isso basta. Mas Santa Teresa nos convida a uma caridade mais profunda, uma intercessão ativa que ecoa o mandamento do amor ao próximo, estendido até os que partiram. Ela própria narra com emoção palpável o encontro com a alma de um sacerdote piedoso que, apesar de sua vida virtuosa, apareceu em sua cela suplicando preces. Ele sofria intensamente, preso por imperfeições não purgadas. Santa Teresa, tocada pela compaixão, ofereceu missas, penitências e orações fervorosas. Dias depois, a alma retornou, agora envolta em luz radiante, para agradecer. Fora libertada e acolhida na presença eterna de Deus. Essa visão não foi um evento isolado. Ela acendeu em Santa Teresa um fogo missionário. A partir dali, ela mergulhou em estudos teológicos, consultou sábios da Igreja e, sobretudo, escutou o Senhor em longas horas de contemplação. Foi nessa intimidade mística que Deus lhe desvelou esses 10 objetos sagrados, instrumentos concretos de sua graça, aprovados pela tradição eclesial, mas muitas vezes esquecidos em nossa era de distrações espirituais. Esses objetos não carregam poder mágico, longe disso. São sacramentaus, canais da misericórdia que a Igreja bendiz há séculos, convidando-nos a uma fé encarnada. Santa Teresa os via como uma escada de graças, ordenados do mais simples ao mais impactante, capazes de aliviar sofrimentos constantes ou até libertar almas em pouco tempo. Vamos percorrê-los juntos, do 10º ao 1º, explorando não só o que são, mas o porquê de sua eficácia espiritual, como usá-los com devoção e os cuidados para evitar equívocos. Antes, porém, permita-me partilhar uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa em que o sacerdote ergue o corpo e o sangue de Cristo. Santa Teresa, em sua adoração eucarística, contemplava essa elevação como um portal de misericórdia infinita,
O olhar atento à hóstia sagrada, unido a uma intenção pelas almas do purgatório, pode atrair graças que as elevam, por assim dizer, do fogo purificador à luz da glória. É um ato de amor que nos une ao coração de Jesus, oferecendo o seu sacrifício eterno em favor delas. Uma prática que enche a alma de paz pastoral e nos faz coparticipantes da redenção. Agora, respire fundo e olhe ao seu redor. É possível que vários desses objetos sagrados já estejam em seu lar, talvez em uma cômoda esquecida, pendurados como enfeites ou recebidos em uma bênção sacramental e deixados de lado. Não os desperdice, desperte para sua potência. Se você ama de verdade aqueles que partiram, comente abaixo pedindo misericórdia para suas almas. Demonstre sua fé dando like se almeja o repouso eterno para seus entes queridos e se inscreva para se tornar um intercessor dedicado. Não pule nada, pois no fim revelarei o objeto número 1, o Supremo, que Santa Teresa chamava de arma invencível para esvaziar o purgatório. Mas primeiro, vamos aos outros 9, com o coração cheio de compaixão. Imagine, meu irmão, minha irmã, enquanto esses objetos repousam esquecidos em algum canto da sua casa, as almas dos seus entes queridos no purgatório podem estar suplicando por um gesto seu, não por falta de amor da sua parte, mas porque talvez ninguém tenha te guiado para despertar o poder que Deus colocou neles. Que tal se neste exato momento você pudesse transformar o comum em algo sagrado, iluminando o caminho para essas almas amadas? Vamos mergulhar nessa jornada juntos, começando pelo que parece simples, mas carrega uma força espiritual profunda. O primeiro desses tesouros que vamos explorar é a vela bendita, o 10º na nossa lista de 10, mas longe de ser o menosprezado. É um instrumento humilde que Santa Teresa de Ávila usava com devoção nos seus conventos, ensinando suas irmãs a valorizá-lo como uma faísca de misericórdia divina. Pense na vela bendita não como um mero adereço litúrgico, mas como uma presença viva de graça. Quando um sacerdote a consagra, com as orações rituais da Igreja, ele infunde nela um caráter sacramental, tornando-a um canal de oração que se eleva ao céu. Ao acendê-la em intenção de uma alma sofredora, você assiste à cera se derretendo como um holocausto silencioso, enquanto a chama dança como uma súplica incessante. Senhor Jesus, misericordioso Salvador, ilumina esta alma com tua luz eterna, aliviando suas chamas purificadoras e guiando-a ao teu abraço paterno. Santa Teresa, em sua sabedoria mística, recomendava isso especialmente às sextas-feiras, recordando a paixão de Cristo, e nas noites de vigília, quando o silêncio da oração se torna mais intenso. Nos seus mosteiros, velas ardiam perpetuamente na capela, por aquelas almas abandonadas na terra, sem intercessores. E, como ela própria relatou em suas visões, almas gratas lhe apareciam, agradecendo aquela luz que as aproximava da glória. Essa prática nos convida a uma reflexão mais profunda. Assim como a luz da vela dissipa as trevas ao nosso redor, ela simboliza a esperança que os vivos podem oferecer aos que se purificam no purgatório. Expandindo esse mistério, recordemos a elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, aquele momento sublime em que o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento e todos os olhares se voltam para o corpo de Cristo exposto em glória. Imagine oferecer interiormente, nesse instante de reverência absoluta, as almas dos seus falecidos. Peça que a luz eucarística, mais poderosa que qualquer chama terrena, penetre seus sofrimentos, unindo-os à oferta perfeita de Jesus. É uma oração breve, mas de intensidade celestial, que Santa Teresa teria aprovado como extensão natural dessa devoção. Agora, transpondo essa chama para outro elemento essencial, avancemos ao 9º objeto, a sal bendita,
um sacramental tão antigo quanto a fé do povo de Deus, mas muitas vezes negligenciado nos dias de hoje. Você pode se surpreender ao saber que a sal, essa dádiva simples da criação, pode ser elevada pela bênção sacerdotal a um instrumento de purificação sobrenatural. Nas Escrituras, ela ecoa como símbolo de aliança e santidade, usada nos sacrifícios do Antigo Testamento para preservar e purificar, e no Evangelho, quando Jesus nos chama de sal da terra, nos convidando a sermos preservadores da verdade contra a corrupção do pecado. Santa Teresa, em seus dias, via nessa bênção uma graça que transforma o cotidiano em ato de intercessão. E em seus conventos, as carmelitas a mantinham sempre à mão, espalhando-a nos limiares para afastar o mal, misturando-a à água benta para santificar espaços e, sobretudo, dedicando-a às almas que gemem no purgatório. Sua aplicação prática é um convite à ternura pastoral. Leva grãos dela ao cemitério e espalha-os sobre as sepulturas, enquanto sussurra uma Ave Maria, simbolizando o desejo de que Deus, como o sal que cura as feridas, lave todo o resquício de impureza nessas almas. Ou dissolve-a em água benta e asperge os cantos do seu lar, oferecendo esse gesto pelos seus defuntos, para que a paz invada tanto a terra quanto o além. E em um ato de união mais íntima, incorpore-a à sua própria alimentação, como uma comunhão espiritual, sentindo que, ao nutrir seu corpo, você se une às almas que anseiam pela visão beatífica. Essa prática, ensinada por Santa Teresa, evoca o fogo purificador do purgatório, mas temperado pela misericórdia dos vivos, trazendo alívio como uma brisa suave do Espírito Santo. Meu amigo, se a vela e a sal já acendem em você essa chama de compaixão, prepare o coração para o que se segue. Os objetos que virão, o quinto, o terceiro e especialmente o primeiro, que Santa Teresa carregava como sua maior arma contra as trevas do purgatório, revelarão camadas ainda mais profundas de graça. Cada passo nessa meditação nos aproxima mais do coração de Cristo, que deseja a salvação de todos. Imagine por um instante, você que me ouve agora, o peso de um sofrimento invisível que clama por sua compaixão. E se um simples gesto seu pudesse romper as correntes do purgatório, libertando uma alma que anseia pela luz eterna? Vamos mergulhar nessa graça transformadora, inspirados na sabedoria das santas que nos guiam como faróis na noite da alma. Pense na delicadeza de um ato tão humilde. Pegue um grãozinho de sal bendito e coloque-o devagar sobre a língua, enquanto eleva ao céu um Pai Nosso e uma Ave Maria, dedicando esse pequeno sacrifício sensorial pela salvação de uma alma em particular. Esse gesto não é mero ritual, é uma ponte de amor entre o céu e a terra, um sussurro de misericórdia que ecoa no coração de Deus. E aqui, permita que eu compartilhe uma experiência profunda que Santa Teresa de Ávila viveu, revelando o fogo espiritual dessa prática. No mosteiro de São José, em Ávila, uma de suas religiosas mais noviças começou a ser assediada à noite por sons inexplicáveis, uma angústia que apertava o peito e sonhos que a deixavam exausta. O medo a consumia, como se sombras antigas rondassem os corredores sagrados. Com sua intuição mística afiada pelo Espírito Santo, Santa Teresa discerniu que não era uma investida das trevas, mas o apelo desesperado de uma alma penada do purgatório, cuja presença, em meio à dor, gerava inquietação involuntária. Ela mandou benzer sal com intenção especial e orientou a freira a espalhá-lo a cada entardecer, unindo-o a preces de sufrágio pelo repouso eterno. Em apenas 3 dias, o tormento se dissipou como névoa ao sol, e naquela mesma semana, durante a oração da madrugada, Santa Teresa recebeu uma visão fugaz, porém vívida.
A alma de um antigo dono daquela casa, que partira sem o alívio da confissão, fora enfim acolhida na glória, graças às orações e ao sal oferecido em seu nome. Esse episódio, fielmente registrado nas anais do convento, nos desperta para uma verdade luminosa. O sal bendito transcende a purificação dos lugares terrenos. Ele se ergue como um intercessor vivo perante o Senhor por aqueles que purgam em silêncio. Cada cristal é como uma prece encarnada, um lembrete perene no santuário divino de que hijos da Igreja na terra suplicam piedade pelas almas esquecidas, tecendo laços de solidariedade eterna. Ah, mas que dor nos invade ao constatar o esquecimento que assola nossa era! O sal bendito, esse tesouro ancestral da fé católica, quase se perdeu nas brumas do tempo moderno. Sacerdotes mais jovens, formados em seminários onde as antigas bênçãos foram ofuscadas, muitas vezes nem conhecem as palavras sagradas para consagrá-lo. E nós, fiéis devotos, nem pedimos por ele, ignorantes de sua potência. Assim, gerações de católicos brasileiros, com seus corações generosos, foram privadas de um sacramental que nossos avós manejavam com a naturalidade de quem respira a graça. Se você, caro irmão ou irmã em Cristo, nunca experimentou essa bênção, não se culpe. É fruto de um desleixo litúrgico que nos rouba heranças espirituais. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, ilumina agora seus passos. Vá à sua paróquia com confiança filial. Leve um potinho de sal simples, de preferência marinha ou de rocha, pura como a criação de Deus. Peça ao padre que a abençoe, e se ele hesitar, ofereça com mansidão o Rituale Romanum, o compêndio de bênçãos tradicionais da Igreja, onde as orações específicas brilham como estrelas. Ao receber esse sal em suas mãos, use-o com uma fé ardente, com o amor de quem acolhe o próximo sofredor, ciente de que cada grão disperso pode abreviar o exílio de uma alma que espera, talvez há anos ou lustros, por sua caridade intercessora. Que alegria profunda nos invade ao imaginar essas libertações! E reflita por um momento sobre a elevação da Eucaristia, esse instante sublime na Santa Missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos a uma adoração silenciosa e total. Nessa elevação, como ensina a tradição, as almas do purgatório recebem um alívio especial, pois o olhar de fé que elevamos ao Santíssimo Sacramento se une ao apelo universal pela misericórdia, tecendo uma tapeçaria de graças que desce sobre os que purgam, recordando-nos que o coração de Jesus, exposto ali, pulsa por todos os que amou até o fim. Agora, contemple o que se segue nessa escala de poder que Santa Teresa nos legou. Se o sal bendito, mero nono lugar em sua lista, detém tal vigor de purificação e intercessão, que imensidão de luz espiritual não hão de portar os itens superiores, culminando no primeiro, que ela via como inabalável fortaleza. Mas antes de acender mais, permitam que eu os leve a um tesouro que talvez repouse esquecido em sua casa, as palmas bentas, o oitavo objeto dessa hierarquia sagrada. Aquelas ramas que recebemos no Domingo de Ramos, frequentemente postas atrás de um crucifixo ou em vasilha até murcharem no oblivion, guardam um mistério que Santa Teresa desvendou com olhos de contemplativa. Elas não são meros enfeites devocionais, são armas de súplica pelas almas do purgatório, gravadas com a memória indelével da vitória de Cristo sobre as trevas da morte. Volvamos o olhar para aquele dia memorável. O Senhor Jesus adentrou Jerusalém sobre um jumentinho, cumprindo as palavras do profeta Zacarias, enquanto as gentes o saudavam com ramos de palmeira, gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Essas palmas evocavam o triunfo dos reis vitoriosos no mundo antigo, quando o povo as agitava para aclamar o conquistador.
Naquele instante, o povo hebreu proclamava Jesus como Messias e Rei, ainda que velado o sentido pleno de seu reinado, não de espadas e tronos terrenos, mas de cruz e ressurreição espiritual. Logo após essa ovação jubiloso, veio a traição, o flagelo, a coroa de espinhos e o madeiro da cruz. Contudo, a Sexta-feira Santa não marcou derrota, mas o ápice da redenção. Na cruz, Cristo esmagou o jugo do pecado e da morte, abrindo as portas da eternidade para todos nós. E você aí, que caminha pela fé em meio às dores do dia a dia, já parou para imaginar o que acontece quando o céu se abre e a vitória de Cristo irrompe sobre a terra? Aquela ressurreição ao terceiro dia não foi apenas o fim de uma história antiga. Foi o selo eterno da redenção que transforma cada lágrima em esperança. As palmas do Domingo de Ramos, que agitamos com alegria, carregam nesse gesto o eco profético da paixão, da cruz e do túmulo vazio. Elas proclamam que Jesus não só enfrentou a morte, mas a venceu para sempre, derrubando as barreiras que o pecado de Adão ergueu entre nós e o paraíso. Quando o sacerdote as abençoa, não é mero ritual, é uma súplica ardente ao Pai para que aquelas folhas simples se tornem canais de graça, escudos de proteção divina, fontes de bênção e apelos de intercessão que tocam o coração de Deus. Benditas assim, essas palmas ganham uma força espiritual palpável, capaz de atravessar os véus do mistério e alcançar as almas que ainda se purificam no purgatório. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística, reverenciava profundamente esses sacramentais em seus conventos. Ela as preservava com devoção ao longo do ano, nunca permitindo que murchassem no esquecimento. Em vez disso, incentivava suas irmãs a usá-las como atos de caridade viva pelos falecidos. Pense nisso com o coração. Imagine o conforto que uma alma atormentada sente ao receber o alívio de nossas orações elevadas por meio dessas ramas sagradas. Há maneiras tocantes de colocá-las em prática, cada uma tecendo um fio de misericórdia no tecido da eternidade. Uma delas é queimá-las no lar, no silêncio da família, enquanto elevamos preces sufragâneas pelo purgatório. O fumo que sobe como incenso simboliza nossos rogos ascendendo ao trono da graça, suplicando piedade. Outra é levá-las ao cemitério, depositando-as sobre as sepulturas de entes queridos, sobretudo na Quaresma ou no novembro dedicado às almas benditas, para que a terra se una ao céu em solidariedade. E há ainda o gesto íntimo de entrelaçá-las em uma cruz pequena, ao lado de uma vela flamejante, enquanto recitamos o rosário ou o ofício dos defuntos por uma alma em particular, um ritual que une nosso amor à purificação divina. Mas permita que eu compartilhe um segredo velado nas profundezas da espiritualidade, revelado nas atas de canonização de Santa Teresa. Em um de seus êxtases, ela contemplou o purgatório como um fogo amoroso que refina as almas em meio a gemidos de anseio por alívio. No entanto, entre as chamas, avistou algo que a encheu de assombro. Certas almas, envoltas em uma luz suave, como se um véu protetor as guardasse do ardor total. Ao indagar em oração o sentido dessa visão, uma resposta ecoou em seu interior. Eram almas agraciadas, porque na terra alguém havia intercedido com palmas benditas em seu favor. Ligadas à vitória de Cristo, essas palmas atuavam como muralhas espirituais, suavizando o sofrimento enquanto o Senhor completava sua obra de santificação. Essa revelação tocou Santa Teresa no mais profundo, impulsionando-a a redobrar a devoção por tais práticas. Seus conventos carmelitas ecoaram com orientações claras. Jamais descartar as palmas como lixo mundano. Ou se queimavam em oração ou seguiam para o cemitério,
ou se guardavam para momentos de súplica, pois cada uma delas pulsa como um memorial vivo da triunfo de Jesus, afirmando que a morte não prevalece e que as almas do purgatório rumam ao céu, ansiando apenas por nosso auxílio amoroso para acelerar o caminho. Agora, reflita com ternura pastoral. Quantas palmas sagradas ao longo dos séculos foram negligenciadas, jogadas fora ou deixadas a apodrecer sem uma prece? Enquanto isso, tantas almas padeciam no purgatório, aguardando que nós, fiéis na terra, ativássemos os dons que a Igreja recebeu para mitigar sua dor. Não deixe que essa indiferença persista em sua vida. Se palmas benditas repousam em seu lar, desperte-as para a ação, ofereça-as, queime-as com fervor, leve-as aos túmulos, transforme-as em pontes de misericórdia. Cada gesto assim é uma faísca de compaixão que pode apressar a entrada de uma alma na glória eterna. E aqui vai uma reflexão breve, inspirada nessa vitória eucarística. Na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo, não vemos apenas pão, mas o próprio triunfador da morte se oferecendo novamente. Essa elevação nos convida a erguer nossos corações, unindo as palmas de nossa devoção ao sacrifício perfeito, para que a graça flua abundantemente sobre as almas que sofrem, recordando-nos que na missa o céu desce à terra em um ato de amor infinito. Se as palmas, meramente o oitavo objeto em nossa lista, portam tal potência ancorada na paixão de Cristo, prepare seu espírito para o que virá. Os itens seguintes são ícones sagrados que verdadeiramente inflamam a alma. E ao alcançarmos o primeiro, compreenderá por que Santa Teresa afirmava que nenhum católico devia viver sem ele. Restam 7 objetos a desvendar, cada qual mais revelador que o anterior. Chegamos ao 7º, tão familiar nos lares católicos que seu poder foi amplamente subestimado, as estampas e imagens sagradas benditas. Aquelas delicadas folhas de papel recebidas na primeira comunhão, na crisma, em funerais ou em romarias a santuários, imagens de santos, da Virgem Maria, do Sagrado Coração, do Cristo crucificado, que você guarda na Bíblia, na bolsa ou afixa na parede do quarto. Muitos as consideram meros mementos devotos ou enfeites religiosos, mas Santa Teresa de Ávila conhecia a verdade profunda. Você já parou para imaginar que aquelas imagens sagradas em sua casa não são apenas enfeites, mas portas vivas para o mistério divino, capazes de tocar o coração de Deus em favor das almas sofredoras? Santa Teresa de Ávila, com sua profunda intimidade espiritual, via nelas não meros objetos, mas canais de uma graça que flui do céu para a terra, especialmente para aliviar as almas do purgatório. A Igreja Católica, desde os primórdios, tem guardado com zelo essa devoção, resistindo aos que, como iconoclastas e protestantes, acusavam as imagens de idolatria. Mas o que fazemos ao venerá-las não é adorar matéria inanimada, é um gesto de amor reverente àquele ou àquela que elas representam. Ao contemplar um crucifixo, nosso coração se inclina não ao ferro ou à madeira, mas ao Cristo sofredor que se entregou por nós na cruz, despertando gratidão e entrega total. Diante de uma imagem da Virgem Maria, não a elevamos como deusa, mas a honramos como Mãe de Deus, suplicando sua intercessão materna junto a seu Filho amado. E com uma estampa de um santo, criamos uma ponte de afeto espiritual, unindo-nos a eles no coro dos bem-aventurados. Santa Teresa, essa mística carmelita de fogo interior, enchia seus conventos com imagens escolhidas a dedo, não por capricho artístico, mas por uma fome espiritual que as tornava essenciais. Em suas próprias palavras confessadas na autobiografia, elas a auxiliavam a mergulhar na oração, a fixar os olhos da alma nas verdades eternas e a sentir o sopro de Deus de modo mais próximo e encarnado.
Mas o que mais a fascinava era o poder intercessor dessas imagens pelas almas do purgatório. Não qualquer uma, mas aquelas impregnadas de temas profundos, abençoadas com preces específicas que as transformam em fontes de misericórdia. Entre as que ela mais prezava, destacam-se 3, cada uma como um raio de luz na escuridão da purificação. Primeiro, as representações das almas do purgatório, aquelas cenas comoventes de espíritos envoltos em chamas purificadoras, erguendo súplicas silenciosas por socorro. Elas nos convidam a uma compaixão que queima o egoísmo, nos unindo ao clamor delas. Em segundo lugar, as imagens do Cristo crucificado, sobretudo as que capturam o instante supremo de sua morte redentora na cruz. Ali, o olhar fixo no coração trespassado nos leva a uma entrega radical, ampliando os méritos de sua paixão para as almas que ainda gemem. E, por fim, as de Nossa Senhora do Carmo, cuja promessa escatológica de libertação das almas do purgatório nos enche de esperança filial, recordando-nos que Maria, a estrela do mar, guia os náufragos espirituais ao porto da salvação. Quando abençoadas por um sacerdote, essas imagens se tornam sacramentos da ternura divina, instrumentos que a Igreja consagra para abrir caminhos de graça. E como usá-las nessa missão de caridade? Uma tradição simples e tocante é colocá-las sobre uma mesa, ao lado de uma vela acesa, e dedicar momentos diários de oração por um falecido querido. A imagem se torna farol, guiando nossos pensamentos e intensificando nossa súplica. Outra prática cheia de doçura filial leva ao cemitério. Posicione-a sobre a sepultura, recite um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, deixando que o silêncio do lugar ecoe sua intercessão. Se for uma estampa modesta, enterre-a ali como semente de eternidade. Há ainda um gesto de generosidade multiplicadora. Presenteie imagens abençoadas a amigos e familiares, pedindo que orem pelos seus entes partidos. Assim, as preces se entrelaçam como uma rede de amor, tecendo méritos que aceleram a jornada das almas. Permita-me compartilhar um episódio que ilumina essa verdade, narrado pelas irmãs carmelitas do convento de Santa Teresa. A idosa Sor Maria de São José jazia à beira da morte, consumida pela fraqueza. Teresa velava ao seu lado, entrelaçando orações incessantes. Numa noite de vigília serena, a santa depositou sobre o peito da moribunda uma estampa abençoada do Cristo crucificado. Pouco depois, Sor Maria partiu para a eternidade. 3 dias mais tarde, na quietude da oração da manhã, uma visão fugaz, mas radiante, se desvelou a Teresa. A irmã, agora envolta em vestes brancas, resplandecia na glória celeste. Indagando em espírito como tal passagem tão direta ao céu fora possível, sem demora no purgatório, veio-lhe a resposta interior. Aquela imagem, tocando o corpo no limiar da morte, atuara como um passaporte de misericórdia, derramando os frutos infinitos da paixão de Cristo diretamente sobre a alma purificada. Essa história nos mergulha em uma reflexão mais profunda. As imagens sagradas são sacramentais, sinais vivos erigidos pela Igreja para canalizar graças pela força de sua oração coletiva. Usadas com fé ardente, devoção sincera e intenção pura de socorrer as almas do purgatório, elas podem suavizar as chamas da expiação, aproximando-as mais cedo da visão beatífica. Imagine-as como chaves forjadas no fogo do amor divino. Chaves que desatrancam portais invisíveis, ligando nosso mundo ao reino dos céus, permitindo que a chuva de graças lavre os campos áridos do sofrimento. E aqui, permita que eu acrescente uma meditação breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo para nossa adoração.
Assim como as imagens benditas elevam nossas súplicas, a elevação nos convida a um silêncio reverente, unindo-nos ao sacrifício eterno e aplicando seus méritos às almas que purgam. É um ato de fé que transforma o altar em farol de libertação, convidando-nos a oferecer esse pão partido por elas. Agora, olhe ao seu redor, querido amigo. Quantas imagens benditas repousam em seu lar neste instante? Quantas estampas jazem esquecidas em gavetas ou penduradas nas paredes sem que você tenha suplicado por seus falecidos diante delas? Que tal, a partir de hoje, despertá-las para essa missão de amor? Imagine por um instante. E se, bem ao seu alcance, existisse uma ferramenta simples, mas poderosa, capaz de atravessar os véus do céu e trazer alívio imediato às almas que tanto amamos e que agora padecem no purgatório? Você, que carrega o peso da saudade por um familiar ou amigo falecido, já parou para pensar no tesouro espiritual que pode estar esquecido em uma gaveta ou pendurado inutilmente na parede? Vamos mergulhar juntos nessa jornada de fé, onde cada gesto de devoção se transforma em uma ponte de misericórdia divina, convidando-o a redescobrir o poder oculto desses objetos sagrados que a Igreja nos legou. Essas imagens benditas, que tanto valorizamos em nossos lares, não são meros adornos. Elas se revelam como verdadeiras sentinelas da graça, prontas para interceder junto a Deus em favor dos que partiram. Ative-as com o fogo da oração. Posicione-as em um local de honra. Acenda uma vela tremeluzente que simbolize a luz eterna e entoie um rosário ou um Pai Nosso dedicado aos seus entes queridos. Ao fazer isso, você não apenas honra a memória deles, mas liberta graças celestiais que suavizam seus sofrimentos, transformando o silêncio das ausências em um coro de súplicas vivas. Pense na profundidade dessa conexão. Enquanto essas imagens repousam inertes, almas queridas podem suportar dores desnecessárias, mas, ao despertá-las com fé, você se torna um instrumento de compaixão, ecoando a ternura pastoral de Cristo, o bom pastor que nunca abandona suas ovelhas. Agora, permita que eu o leve a um nível ainda mais íntimo de proteção espiritual. Imagine itens que não ficam parados em casa, mas que você pode carregar no peito como um escudo invisível contra as trevas e um canal constante de oração pelas almas do purgatório. Estamos falando das medalhas benditas, o sexto objeto dessa lista reveladora. Pequenas joias de metal gravadas com a imagem da Virgem Maria, de santos ou mistérios da fé, que bilhões de católicos ao redor do mundo usam como emblemas de devoção e amparo divino. A medalha milagrosa, a de São Bento, a do Sagrado Coração, a de São Cristóbal. A tradição católica nos oferece uma infinidade delas, cada uma aprovada pela Igreja como um sacramental que invoca a guarda dos céus. Desde os primórdios do cristianismo, esses amuletos sagrados acompanhavam os fiéis em tempos de perseguição feroz. Os primeiros cristãos os usavam com figuras de Cristo, da cruz ou do bom pastor como marcas de identidade e refúgio em meio às sombras da Roma pagã. Ao longo dos séculos, a Igreja os enriqueceu com bênçãos especiais, ligando-os a aparições marianas e a santos venerados, para que não fossem apenas enfeites, mas portais de graça, consagrados pelo sacerdote em nome da proteção divina e da mediação dos santos. Elas não protegem apenas quem as porta. Quando usadas com intenção pura, estendem sua intercessão às almas purificadoras, aliviando suas penas com uma força que transcende o visível. Santa Teresa de Ávila. Com sua alma mística e ardente, nutria uma devoção profunda por essas medalhas. Em seus mosteiros, cada freira recebia uma ao professar os votos, como um lembrete vivo de sua entrega total a Deus, a ser levada sempre próxima ao coração.
Mas Teresa desvendou um segredo ainda mais tocante, quase perdido em nossa era agitada. Essas medalhas podem ser doadas, sepultadas ou posicionadas em locais simbólicos, como atos de súplica pelas almas do purgatório. Feito com fé ardente, isso traz alívio palpável, como um bálsamo celestial sobre feridas espirituais. Uma prática que ela tanto recomendava e que enche o coração de esperança é esta: adquira uma medalha nova, leve-a ao altar para ser benzida por um padre, com a mente fixa em um falecido específico, e então enterre-a no cemitério, sobre a sepultura dele, ou, se o local for desconhecido, em qualquer canto do Campo Santo, orando pelas almas esquecidas. Que simbolismo sublime! A medalha, unida aos restos mortais na terra, torna-se uma prece perene, um clamor ininterrupto ao trono da misericórdia. É como se o solo sagrado se unisse à intercessão, transformando esse disco modesto em um arauto quieto de perdão eterno, sussurrando dia e noite pela libertação daquela alma. Outra via de devoção, acessível a todos nós no dia a dia, é portar pessoalmente uma medalha bendita e dedicá-la diariamente a um ente querido. Ao acordar, toque-a com gentileza e eleve uma jaculatória simples. Senhor, pelos méritos deste santo que trago comigo, tem piedade da alma de meu pai, de minha mãe, de meu irmão, ou de quem o Espírito Santo lhe inspirar. Ao longo das horas, cada contato com ela renova essa oferta, mantendo acesa a chama da memória e fluindo graças ininterruptas como um riacho de amor que refresca as ânsias do purgatório. Nessa rotina humilde, você cultiva uma intimidade com o divino, tornando sua vida um altar vivo de solidariedade espiritual. E para aprofundar essa reflexão, considere o momento sublime da elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento. Nesse instante de silêncio reverente, ofereça mentalmente suas medalhas e imagens benditas junto ao corpo de Cristo. Essa união eleva suas intenções ao Pai, multiplicando a misericórdia para as almas sofredoras, como se o próprio Jesus, em sua glória, estendesse os braços para acolhê-las, recordando-nos que nada é pequeno quando unido ao seu sacrifício eterno. Permita-me compartilhar agora uma história comovente, registrada nas antigas crônicas dos conventos carmelitas, que ilustra o poder vivo dessas devoções. Em uma das fundações de Santa Teresa, na cidade de Toledo, as irmãs do novo mosteiro começaram a notar ocorrências misteriosas, sons inexplicáveis ecoando na escuridão da noite, a sensação de presenças etéreas, portas que se moviam sem mãos visíveis. As freiras, embora piedosas, sentiam o coração apertado de inquietude. Santa Teresa, guiada por sua sabedoria serena e pelo dom do discernimento, percebeu que não eram forças malignas, mas sim almas penadas do purgatório, clamando por socorro. Então, ela determinou algo bem preciso. Imagine, meu irmão, minha irmã em Cristo, quantas almas penam no purgatório, clamando por um gesto de misericórdia que pode vir de suas mãos hoje mesmo. E se eu te dissesse que objetos simples, tocados pela bênção da Igreja, carregam um poder capaz de abrir as portas do céu para elas? Vamos mergulhar nessa verdade profunda, inspirada na sabedoria de Santa Teresa de Ávila, e descobrir como esses tesouros espirituais podem transformar vidas eternas. Tudo começou em um convento, onde as irmãs viviam perturbações inexplicáveis. Santa Teresa, com sua serenidade iluminada pelo Espírito, percebeu que não eram forças malignas, mas almas sofredoras do purgatório, ansiando por libertação. Ela orientou então algo que mudaria tudo. Cada monja deveria obter uma medalha de São Bento, levá-la ao sacerdote para ser benzida e sepultá-la nos 4 cantos do mosteiro, enquanto recitavam o Salmo 90 com fervor. Em poucos dias, o silêncio da paz retornou. Mas o milagre maior se revelou em uma visão fugaz durante a oração noturna.
Uma irmã contemplou figuras resplandecentes elevando-se do solo rumo ao céu. Eram aquelas mesmas almas, agora livres, graças à intercessão das medalhas e das preces das irmãs. Essa história nos convida a uma reflexão mais profunda, cheia de ternura pastoral. As medalhas benzidas não são meros enfeites, mas canais de graça divina que transcendem a vida terrena. Elas atuam não só para nós, os vivos, mas especialmente para os que purgam seus pecados, abrindo caminhos de libertação e proteção. Pense na medalha de São Bento, gravada com uma oração de exorcismo tão potente que a Igreja a venera como um dos sacramentais mais eficazes contra as trevas. Ou na medalha milagrosa, confiada por Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, prometendo graças inesgotáveis àqueles que a portam com devoção. E não esqueçamos a medalha do Carmo, ligada à promessa do escapulário, que tanto veremos adiante. Essas relíquias santas nos lembram que o amor de Deus flui através do que tocamos com fé, intercedendo por quem já partiu. Agora, pare um instante e olhe para o seu redor, com o coração aberto à compaixão. Quantas medalhas abençoadas jazem esquecidas em gavetas, recebidas em festas ou peregrinações, mas nunca invocadas? Quantas você poderia buscar agora em uma loja devocional, levá-las à bênção e usá-las em favor dos seus entes queridos falecidos? Cada uma delas é uma ponte para a misericórdia, um escudo contra o mal, uma semente de salvação. Não as deixe ociosas. Use-as no peito, enterre-as em terra sagrada, ofereça-as em oração. Ao tocá-las, multiplique seu vigor, suplicando pelas almas do purgatório, um ato de caridade que ecoa na eternidade, aquecendo o coração de Deus com sua devoção filial. E se as medalhas, como o sexto objeto em nossa jornada, revelam tal força de intercessão, prepare seu espírito para o que se aproxima, pois o próximo é ainda mais sublime. Santa Teresa o chamava de sinal da nossa redenção, o tesouro que ela apertou em suas mãos no instante final da vida. É o emblema mais sagrado da fé cristã, com um poder imenso para consolar as almas penantes. Mas para apreciá-lo plenamente, precisamos primeiro captar sua essência como a chave do paraíso, e isso desvendaremos em breve. Chegamos ao objeto número 5, um mistério de tal reverência na tradição católica que sua presença nos convida a ajoelhar em adoração silenciosa. Falo do crucifixo benzido. Não uma cruz despojada, como em outras confissões, mas o crucifixo vivo, a cruz com o corpo sofredor de Cristo pregado nela. Não se trata de um mero ícone, mas da imagem palpável do ápice da salvação humana, aquele momento eterno em que Jesus, Filho de Deus encarnado, consumou seu sacrifício no Calvário, resgatando-nos do abismo do pecado com seu sangue precioso. Quando um sacerdote o abençoa, esse crucifixo se torna um rio caudaloso dos méritos da paixão de Cristo, derramando-se com vigor sobre as almas do purgatório. Santa Teresa de Ávila nutria uma intimidade ardente com ele. Em suas obras, ela descreve longas horas de contemplação, mergulhando nas chagas das mãos e pés de Jesus, na coroa de espinhos que ceifava sua fronte, na lança que trespassou seu lado, de onde jorrou sangue e água, fontes de nossa purificação. Para ela, o crucifixo era mais que um objeto, era o guia da oração, o alívio nas arfadas da alma, o espelho do amor paterno de Deus que nos abraça nas fraquezas. Nos estertores da morte, em seu leito de Alba de Tormes, Santa Teresa pediu seu crucifixo devocional. Ela o segurou com mãos trêmulas, beijou-o com lábios que mal se moviam e, fitando-o, sussurrou suas derradeiras palavras: Senhor, é hora de partir. Com ele sobre o peito, entregou o espírito ao Pai.
Essa cena nos enche de uma doçura espiritual intensa, recordando-nos que na hora final o crucifixo nos une ao coração trespassado de Jesus, suavizando nossas transições para a luz eterna. Mas o poder do crucifixo vai além da devoção pessoal. Santa Teresa desvendou sua força singular para socorrer as almas penantes, ancorada em uma doutrina teológica de profundidade abissal. A morte de Cristo na cruz foi única, mas seus méritos infinitos perduram para sempre, disponíveis a todos os tempos. Ao contemplá-lo com olhos de fé, beijá-lo com o afeto de um filho pródigo, ou rezar diante dele pelos defuntos, invocamos esses tesouros divinos em seu favor. É como clamar ao céu: Pai misericordioso, pelas dores de teu filho nesta cruz, olha com piedade para essa alma que expia suas faltas. Uma prática que Santa Teresa incentivava com veemência era a do crucifixo na Sexta-feira Santa, dia em que revivemos a agonia redentora de Cristo, um dos pínculos do ano litúrgico para suplicar pelas almas do purgatório. Nessa hora solene, segure o crucifixo, una suas preces às dele e sinta como os méritos da cruz fluem como bálsamo sobre os que sofrem. E para enriquecer ainda mais essa contemplação, recordemos o momento sagrado da missa, a elevação da Eucaristia. Quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo, imagine unir seu crucifixo a essa visão beatífica. Nesse instante de adoração suprema, ofereça os sofrimentos de Jesus na cruz pelas almas penantes, um gesto breve, mas de impacto eterno, que as envolve na glória da ressurreição, acelerando sua entrada no banquete celestial. Que essa união eucarística, tecida com o crucifixo, desperte em você uma chama de intercessão inextinguível. Imagine por um momento, querido amigo, como seria se você pudesse estender uma mão compassiva para aqueles que sofrem no além, aliviando suas chamas com um simples gesto de amor? Nesse dia sagrado em que recordamos a paixão de Nosso Senhor, convido você a mergulhar no mistério da intercessão, inspirado na sabedoria de Santa Teresa de Ávila, que nos revela o poder transformador do crucifixo para as almas do purgatório. Santa Teresa, em sua profunda devoção, guiava suas monjas a dedicarem a tarde da Sexta-feira Santa a uma oração ininterrupta diante do crucifixo. Elas meditavam nas 7 palavras pronunciadas por Jesus na cruz, oferecendo cada uma com fervor pelas almas mais necessitadas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Meu Deus, por que me abandonaste? Tenho sede. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras, ponderadas com o coração e dedicadas aos falecidos, desatam correntes espirituais, libertando-os com a misericórdia infinita de Cristo. Mas há algo ainda mais tocante nessa jornada, uma experiência pessoal de Santa Teresa, registrada em sua autobiografia, que nos convida a uma intimidade maior com o sofrimento alheio. Em um êxtase místico, enquanto orava em sua cela ante o crucifígio, ela foi levada em visão ao purgatório, um lugar de chamas ardentes, onde as almas gemiam em purificação. No entanto, entre o tormento, avistou almas que pareciam tocadas por um alívio sutil, menos consumidas pelo fogo. Inquirindo ao Senhor em sua oração, Teresa compreendeu o milagre. Eram almas socorridas pelas preces terrestres diante do crucifixo. Cada oração oferecida e cada beijo devoto no madeiro sagrado caía sobre elas como uma gota de água viva, refrescando as labaredas por instantes. Essa revelação mudou para sempre sua vida de oração, tornando o crucifixo não apenas um símbolo, mas um canal vivo de graça para os que partem. Daí em diante, Santa Teresa transformou esse objeto em sua arma predileta de súplica pelas almas.
Ela incentivava cada uma de suas irmãs a possuir um crucifixo pessoal, preferencialmente benzido por um bispo, e a incorporá-lo em seus dias com ternura pastoral. Antes de adormecer, ensinava-as a beijá-lo, dedicando esse gesto às almas mais solitárias e esquecidas. Durante as orações, recomendava segurá-lo nas mãos, contemplando a paixão e se imaginando ao pé da cruz, ao lado de Maria e de João, partilhando o peso do Filho amado. E, para as irmãs no leito de morte, colocava o crucifixo sobre o peito, para que os méritos redentores de Jesus as envolvessem no momento final, guiando-as à luz eterna. Uma prática que ela via como de força singular era o Via Sacra, rezado em sufrágio das almas do purgatório. Essa devoção, que nos leva pelas 14 estações do caminho de Jesus, do pretório de Pilatos ao sepulcro, quando feita com um crucifixo benzido e cada estação dedicada a um ente querido falecido, aplica o sofrimento salvador de Cristo diretamente àquela alma. É como se ela, em espírito, trilhasse ao lado do Redentor sua agonia, unindo-se a ele e colhendo os frutos de sua cruz de modo acelerado, com uma profundidade que aquece o coração e nos faz sentir o abraço da comunhão dos santos. Agora, pare um instante e olhe ao seu redor com olhos de fé renovada. Quantos crucifixos adornam seu lar? Na cabeceira da cama, na sala de estar, à porta de entrada, eles estão lá, silenciosos testigos de sua vida. Mas e se, em vez de meros enfeites, se tornassem pontes de misericórdia? Experimente beijá-los pela manhã, oferecendo seu dia pelas almas de seus pais, avós ou amigos que nos precederam. À noite, segure um e recite um Pai Nosso pelos que sofrem no purgatório, sentindo a pastoral caridade crescer em seu peito. E nesta Sexta-feira Santa, reserve um tempo sagrado para contemplá-lo, meditando na paixão e intercedendo por aqueles que já não podem orar por si mesmos. Essa simplicidade cotidiana, enraizada nos méritos inesgotáveis de Cristo, pode alterar destinos eternos com uma intensidade espiritual que nos humilha e nos eleva. E se o crucifixo, esse humilde sacramental em quinto lugar, possui tal potência, pense no que ainda nos espera. Os próximos itens, conhecidos por poucos fiéis, tocam as promessas de salvação, a mediação de Maria Santíssima e a união com os santos. Quando chegarmos ao primeiro, você verá por que ele é a súplica suprema. Mas antes de prosseguir, permita-me compartilhar uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo. Ao elevar-se a hóstia, imagine oferecê-la pelas almas do purgatório. Nesse instante de presença real, a luz eucarística penetra as trevas de sua purificação, como um raio de sol eterno que as atrai para a glória, recordando-nos que o sacrifício do altar é ponte viva entre o céu e a terra. Chegamos agora ao quarto objeto, um dos mais potentes e mal compreendidos entre os sacramentais da Igreja, os escapulários, em particular o do Carmo. Se você já notou alguém com 2 pedacinhos de tecido presos por cordões ao pescoço, deparou-se com um escapulário. Contudo, o que poucos sabem é que essa peça modesta carrega uma das promessas mais assombrosas que a Virgem Maria alguma vez dirigiu à humanidade, uma garantia ligada à libertação das almas do purgatório. Aplicada com retidão devocional, ela pode redefinir o caminho eterno de seus entes queridos, convidando-nos a uma confiança filial na Mãe de Deus. Você já parou para imaginar o quanto uma pequena devoção, como um pedaço de tecido sobre o peito, pode transformar o destino de uma alma querida que já partiu deste mundo? E se eu te disser que existe uma promessa da Virgem Maria, cheia de ternura materna, capaz de libertar almas do purgatório de forma surpreendente?
Vamos mergulhar juntos nessa graça carmelita, que desperta em nós uma esperança profunda e um amor filial pela Mãe de Deus. Tudo começou em 1251, quando a Virgem Santíssima, em sua infinita bondade, apareceu ao santo carmelita Simão Stock. Ele, angustiado pelas provações que afligiam sua ordem religiosa, suplicava proteção à Mãe Celestial. Com um gesto de carinho maternal, Maria lhe entregou o escapulário do Carmo, símbolo de sua veste protetora, e pronunciou duas promessas que ecoam como um bálsamo para o coração dos fiéis. A primeira, o chamado privilégio sabatino, assegura que quem morrer vestindo este escapulário, cumprindo os requisitos devidos, não padecerá o fogo eterno do inferno. Que conforto imenso saber que, sob o manto de Maria, o caminho para a graça está guardado. Mas a segunda promessa eleva nossa alma a uma admiração reverente. Eu, a Mãe da Graça, descerei ao purgatório no sábado seguinte à morte daquele que usar meu escapulário, e o libertarei, levando-o à montanha santa, à vida eterna. Pense nisso com o coração aberto. A Rainha do Céu, a mesma que carregou o Verbo encarnado em seu ventre, compromete-se pessoalmente a interceder por nós. Não importa o peso dos pecados ou o tempo que a justiça divina reservaria no purgatório. Se o escapulário for usado com fé e a morte ocorrer em estado de graça, Maria virá resgatar essa alma em poucos dias. Essa verdade, confirmada por papas como o bem-aventurado João Paulo II, que o usava até seu último suspiro, nos convida a uma confiança absoluta na providência mariana, aquecendo nossa espiritualidade com a certeza de que nenhuma dor é eterna sob seu olhar. Santa Teresa de Ávila, essa mística carmelita de alma ardente, vivia essa devoção com uma intensidade que nos inspira a imitar. Como monja do Carmo, ela carregava o escapulário sobre o coração dia e noite, beijando-o ao amanhecer e ao entardecer, como um tesouro vivo de sua união com Deus. Seu amor por essa prática ia além do pessoal. Teresa descobriu e propagou o poder de oferecê-lo aos que já haviam falecido, uma graça pouco conhecida entre tantos católicos hoje. Imagine poder estender o manto de Maria, retroativamente, sobre seus entes queridos que partiram. É possível inscrever os defuntos na confraria do Escapulário do Carmo, de modo póstumo, aplicando-lhes todos os benefícios espirituais dessa devoção tão rica. Para isso, basta aproximar-se de um sacerdote com autoridade, como um carmelita ou um pároco devidamente facultado. Com humildade, explique seu desejo de inscrever o nome do falecido. O padre recitará as orações sagradas e o registrará. A partir daí, essa alma entra na proteção especial de Nossa Senhora do Carmo, banhada pelas indulgências, orações e graças que a Ordem Carmelita e seus membros derramam continuamente pelas almas sofredoras. É como vestir no além o escapulário sobre o ombro do seu querido, invocando a promessa de libertação. Santa Teresa fazia isso com fervor pastoral. Ao saber da morte de uma irmã de convento, de um familiar ou de um benfeitor, ela imediatamente os inscrevia, se ainda não o estivessem. Seus escritos e relatos conventuais nos contam de visões tocantes, onde locuções interiores ou aparições confirmavam a eficácia. Almas libertadas pela intercessão da Virgem, elevadas à glória. Um episódio particularmente comovente, registrado nas crônicas do convento de São José em Ávila, ilustra isso. Teresa inscreveu póstumamente um benfeitor que falecera de repente, sem confissão recente. 3 dias depois, na Santa Missa, uma visão fugaz a mostrou. O homem, envolto em um manto castanho como o hábito carmelita, era guiado pela Virgem Maria a uma luz resplandecente. Que testemunho vivo do privilégio sabatino!
Essa cena nos leva a refletir sobre a misericórdia divina, que opera milagres invisíveis, convidando-nos a sermos instrumentos de salvação para os que amamos. Além dessa prática póstuma, o escapulário irradia graças para os vivos, convidando-nos a uma vida de oferta diária. Ao usá-lo bendito e imposto por um sacerdote, você se coloca sob o véu protetor de Maria e cada oração, sacrifício ou missa ganha um vigor mariano extraordinário. Comece o dia beijando seu escapulário e suplicando: Mãe minha, por este sinal de teu amor, tem piedade da alma de meu Pai ou de quem quer que eu deseje recordar. Assim, você ativa a promessa, pedindo que Maria, que descerá por você ao purgatório, estenda agora sua compaixão aos que partiram antes. Outra joia espiritual ensinada por Santa Teresa é enterrar escapulários bendecidos nos cemitérios, não quaisquer, mas novos e consagrados com intenção específica pelas almas. Essa ação, como um sepultamento de graças, atrai a presença materna de Maria sobre as sepulturas, facilitando a purificação e o alívio das almas penadas. E para aprofundar ainda mais nossa devoção, pense na elevação da Eucaristia durante a missa. Naquele momento solene em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, ofereça interiormente seu escapulário e a confraria pelas almas do purgatório. Essa união entre o Santíssimo Sacramento e o escapulário mariano amplifica a intercessão, recordando-nos que Maria, ao pé da cruz, nos ensina a unir sofrimentos à redenção, acelerando a ascensão das almas à glória eterna. Que essa reflexão desperte em você, irmão em Cristo, um zelo renovado pelo escapulário do Carmo. Que Maria, Mãe e Rainha, cubra você e seus falecidos com seu manto, guiando todos à montanha santa da vida eterna. Imagine por um instante o peso que carrega uma alma no purgatório, ansiando por um gesto de amor que a aproxime da luz eterna. E se você, com um simples ato de fé, pudesse ser o instrumento dessa misericórdia? Hoje, mergulhamos mais fundo nessa prática poderosa ensinada por Santa Teresa de Ávila, que vai além do que os olhos veem e toca o coração de quem partir. Procure escapulários pequenos de tecido, daqueles que cabem na palma da mão, e leve-os a um sacerdote para que sejam benzidos com o coração voltado para os falecidos. Depois, dirija-se ao cemitério. Enterre-o sobre as sepulturas de seus entes queridos, ou, se o local exato se perdeu no tempo, em qualquer canto desse campo santo que guarda memórias eternas. A cada enterrar, erga uma prece simples e ardente. Virgem do Carmo, como prometeste descer ao purgatório para libertar aqueles que vestem teu escapulário, suplico que livres a alma desta pessoa. Esse escapulário soterrado se torna uma ponte invisível, um eco perene da promessa de Maria, intercedendo dia e noite pelo alívio daqueles que sofrem purificação. Mas ouça com atenção, meu irmão em Cristo. O escapulário não é um amuleto que opera milagres por si só, como se a salvação fosse um truque de mágica. A Virgem Maria, em sua ternura maternal, condiciona sua graça a uma vida de entrega verdadeira. Para colher o privilégio sabatino, essa libertação das chamas do purgatório no primeiro sábado após a morte, é preciso abraçar o escapulário com constância no corpo e no espírito, preservar a graça santificante, dedicar-se diariamente a uma oração mariana, como o rosário ou o ofício parvo da Virgem, e cultivar a castidade conforme o chamado de cada um. Não é questão de vestir o escapulário e persistir no pecado, contando com uma salvação automática. Trata-se de uma devoção autêntica a Maria, onde o escapulário se faz companheiro fiel, sussurrando a cada instante o chamado à santidade. Se, porém, você viver essa consagração com sinceridade, então a promessa se desdobra em poder vivo, eficaz, transformador.
não só para sua própria jornada ao céu, mas também para os seus defuntos, inscritos na confraria ou agraciados pelo seu escapulário oferecido em nome deles. Pare e reflita. Quantos católicos da sua linhagem partiram deste mundo sem conhecer o abraço protetor do escapulário de Nossa Senhora? Quantas almas, agora no purgatório, gemem por uma inscrição na confraria que as liberte? Quantas poderiam encontrar paz através dos escapulários que você enterra com amor filial? Não adie esse dom de misericórdia. Procure um sacerdote carmelita, adquira os escapulários, inscreva os nomes dos seus entes queridos e leve-os ao cemitério. Haja agora, pois cada amanhecer sem esse gesto é mais um dia de agonia para essas almas que confiam na sua caridade cristã. E se o escapulário, mero quarto em nossa lista, encerra tal tesouro prometido pela Mãe de Deus, conceba o que nos aguardam os 3 primeiros. Um deles pode roçar os ossos dos santos, outro veio recomendado pela própria Virgem em Lourdes, e o supremo, o primeiro, é a arma invencível que todo católico deve empunhar sem demora. Ainda restam 3 revelações, cada uma mais arrebatadora que as anteriores, e chegamos ao terceiro objeto, um dos mais enigmáticos e cheios de graça que a fé católica nos oferece. Falo das relíquias dos santos. Esses fragmentos sagrados que a Igreja, ao longo de 2 milênios, tem honrado com veneração profunda e amorosa como pedras preciosas do céu. São ossos de mártires que deram o sangue por Cristo, retalhos de tecido que se impregnaram do perfume da santidade, pertences íntimos de homens e mulheres que hoje dançam na glória eterna ante o trono de Deus. Para tantos fiéis de nosso tempo, essa devoção pode soar como relíquia de eras passadas, algo distante ou até sombrio, mas a verdade da fé católica revela camadas de mistério e poder que brotam diretamente da palavra de Deus e da tradição apostólica. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística, desvendou um segredo que poucos captam. As relíquias exercem uma intercessão prodigiosa pelas almas do purgatório, como canais de graça que unem terra e céu em uma sinfonia de oração. Longe de ser mera superstição, essa prática tem raízes firmes na Escritura. No 2º livro dos Reis, vemos um milagre impressionante. Ao lançarem o corpo de um homem sobre os ossos do profeta Eliseu, o morto ressuscitou ao mero contato com as relíquias do santo. Nos Atos dos Apóstolos, a multidão levava lenços e aventais que haviam tocado o corpo de São Paulo, e os doentes eram curados de suas aflições. Essas narrativas nos iluminam um mistério central. O Senhor glorifica os corpos de seus santos, mesmo na morte, pois foram tabernáculos vivos do Espírito Santo durante a vida terrena. Se Deus opera maravilhas através das relíquias para os viventes, com maior razão Ele as usa para consolar e libertar as almas purificadoras no purgatório, acelerando seu caminho à visão beatífica. A Igreja, em sua sabedoria pastoral, distingue as relíquias em 3 classes, cada uma um degrau de proximidade com a santidade. As de primeira classe são porções do corpo do santo, ossos venerados, fios de cabelo, gotas de sangue, fragmentos de órgãos que testemunharam a união com Cristo. As de segunda classe abrangem itens que o santo manejava com frequência: vestes que cobriram sua forma humilde, livros que alimentaram sua alma, ferramentas de penitência ou objetos cotidianos impregnados de oração. Já as de terceira classe são aquelas tocadas por relíquias de primeira ou segunda, imagens, medalhas, tecidos que capturam um eco da graça. Embora as de primeira classe inspirem a maior reverência e exerçam um poder mais intenso, mesmo as de terceira carregam um valor espiritual autêntico, desde que autenticadas pela autoridade eclesial, convidando-nos a uma fé humilde e confiante.
Santa Teresa de Ávila, com o fogo de sua espiritualidade, acumulava uma coleção de relíquias que era a joia de seus conventos. Guardava com devoção reverente ossos de mártires que ecoavam o grito dos primeiros cristãos, tecidos que haviam roçado a presença de santos ilustres e pertences pessoais de fundadores de ordens, como se cada peça fosse um portal para a intercessão celestial. E permita-me partilhar uma reflexão breve, inspirada nessa mesma veia de sacralidade. Pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo para que o adoremos. Assim como as relíquias elevam nossa mente aos santos, a elevação nos une ao coração de Jesus, convidando-nos a oferecer pelas almas do purgatório esse sacrifício perfeito, onde a misericórdia divina desce como orvalho sobre as chamas da purificação, tecendo laços de amor eterno. Imagine por um momento o céu se inclinando até você, tocando sua vida cotidiana com um sussurro de graça eterna. E se eu te dissesse que objetos simples, carregados de santidade, podem transformar suas orações em pontes vivas entre a terra e o paraíso? Vamos mergulhar juntos nessa maravilha da fé católica, inspirados na vida de Santa Teresa de Ávila, que via nas relíquias não meros recuerdos, mas chaves poderosas para libertar almas sofredoras. Santa Teresa, com sua profunda devoção, não se contentava em admirar relíquias de longe. Ela as incorporava ao coração de sua vida espiritual, especialmente ao suplicar pela misericórdia divina sobre as almas do purgatório. Descobriu, em meio às suas orações fervorosas, que segurar uma relíquia nas mãos enquanto intercedia por um falecido intensificava a força dessa súplica, como se o santo evocada se unisse a ela do alto, elevando a prece com sua própria voz celestial. Essa união entre o humano e o divino criava um laço inquebrantável, multiplicando os frutos da intercessão e enchendo o coração de quem ora com uma paz que só o Espírito pode dar. Uma das práticas que mais revelam o fogo de sua espiritualidade está narrada em sua autobiografia, tocando o mistério da morte e da esperança. Quando uma de suas monjas partia deste mundo, Teresa, com mãos trêmulas de amor fraterno, depositava sobre o corpo da irmã, antes de selar o caixão, uma relíquia modesta, talvez um fragmento de osso de um santo ou um pedaço de pano que roçara uma relíquia maior. Esse gesto carregava um simbolismo que arde no peito de todo devoto. Era como entregar a alma à guarda direta daquele intercessor celeste, pedindo em silêncio: Tu, que já habitas a luz eterna, guia esta minha irmã pela trilha da purificação e conduza-a depressa aos braços do Pai. Os ecos dessa prática eram nada menos que milagrosos. Testemunhas entre suas irmãs carmelitas relataram visões e sussurros interiores que Santa Teresa recebia, confirmando que aquelas almas, abençoadas pelas relíquias, atravessavam o purgatório com brevidade surpreendente, emergindo purificadas para a glória. Lembre-se do caso tocante daquela monja jovem, consumida por uma doença prolongada, que deixou este vale de lágrimas. Antes do sepultamento, Santa Teresa, movida por uma devoção especial à mártir Santa Catarina de Alexandria, colocou sobre seu peito uma relíquia pequena dessa santa. 3 dias se passaram, e durante a oração noturna, uma visão desabrochou no espírito de Teresa. A monja, vestida de branco imaculado, ao lado de Santa Catarina, ambas caminhando serenas rumo a uma luz radiante. Era o selo divino de que a intercessão, despertada pela relíquia, havia aberto as portas da liberdade eterna, enchendo o convento de gratidão e esperança renovada. Mas o que torna essa herança de Santa Teresa acessível a nós, simples fiéis brasileiros, é a beleza das relíquias de 3º grau, aquelas que qualquer um pode obter ou até preparar com fé humilde. Não é preciso possuir fragmentos raros guardados em catedrais distantes. Basta uma imagem,
uma medalha ou um retalho de tecido levado a um santuário, onde se toque com reverência a uma relíquia exposta, enquanto se eleva uma oração sincera. Esse contato, mesmo indireto, infunde ao objeto um eco da santidade do santo, tornando-o um canal de graça para nossas preces pelos que partiram. Santa Teresa incentivava suas monjas a manterem essas relíquias sempre à mão, como companheiras fiéis na jornada espiritual. Pense na profundidade disso. Rezar o rosário com uma relíquia entre os dedos, dedicando cada mistério às almas penadas, é como tecer uma rede de luz que envolve o purgatório em caridade. Ou colocar uma relíquia sobre cartas para familiares doentes, enviando não só palavras, mas a bênção intercessora dos céus. Até no cemitério, deixar uma relíquia sobre as sepulturas se torna um sinal vivo de que a oração não cessa, mas persiste como semente de consolação. As irmãs testemunhavam frutos palpáveis, uma serenidade que acalmava o luto, um conforto que curava o coração ferido e, por vezes, sonhos ou visões que anunciavam a libertação de almas, confirmando o poder amoroso de Deus. E aqui vai uma reflexão que aprofunda ainda mais essa devoção, ligando-a ao coração da Eucaristia. Durante a elevação da Eucaristia na missa, quando o sacerdote ergue o corpo e o sangue de Cristo para nossa adoração, imagine segurar discretamente uma relíquia em suas mãos unidas. Nesse instante sagrado, em que o véu entre o céu e a terra se torna finíssimo, a relíquia amplifica sua súplica pelas almas do purgatório, unindo o sacrifício eucarístico à intercessão dos santos. É um momento de intensidade espiritual indizível, onde sua oração se funde ao mistério pascal, convidando a misericórdia divina a fluir como um rio de purificação para os que ainda se preparam para a visão beatífica. Agora, pare um instante e pergunte a si mesmo, querido irmão ou irmã em Cristo: há alguma relíquia em sua casa que desperte essa chama de intercessão? Já peregrinou a um santuário para venerar os restos de um santo? Ou tocou uma estampa a uma relíquia, transformando-a em tesouro de graça? Se ainda não, saiba que a Igreja, em sua sabedoria maternal, oferece isso como um dom ao seu alcance, sem necessidade de viagens longas. Comece devagar. Pegue uma imagem do seu santo predileto, leve-a à paróquia ou a um convento próximo. Peça licença para tocá-la a uma relíquia com o coração aberto em oração e guarde-a como um farol para suas súplicas pelos falecidos. Essa simples ação pode mudar tudo, conectando você ao vasto exército dos santos. Se relíquias, mesmo as de terceiro grau, tecem laços tão potentes entre o céu e a terra, elevando nossas orações a novos patamares, prepare seu coração para o que vem a seguir. O segundo objeto, recomendado pela própria Virgem Maria em Lourdes, possui um poder de purificação que lava as almas como um bálsamo celestial. E o primeiro? É a arma suprema que Santa Teresa nunca largava, o instrumento que ao longo da história da Igreja libertou mais almas do purgatório do que qualquer outro. Mas antes de desvendar o número 1, vamos explorar agora o mistério revigorante da água benta. Imagine por um instante, querido amigo, o alívio que uma simples gota de misericórdia pode trazer a uma alma em chamas, purificando seu sofrimento com a fresca brisa da graça divina. Você, que guarda em casa esse tesouro esquecido, já parou para pensar no imenso poder que repousa nessa humilde garrafa de água benta? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério sagrado, desvendando como esse sacramental, tão ao alcance de todos nós, pode se tornar uma ponte de amor entre a terra e o purgatório, tocando o coração de Deus com nossa fé devota. Desde os albores da criação, narrados no Gênesis, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas primordiais, o elemento da água ecoa como símbolo eterno de purificação e renascimento.
Lembre-se do dilúvio que lavou as impurezas da humanidade, ou do batismo de Jesus no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu como uma pomba, inaugurando a era da nova vida em Cristo. Essa água, em sua essência bíblica, grita vida espiritual, renovação e proteção contra as trevas. E quando abençoada pela Igreja, ela se eleva a um nível ainda mais profundo, tornando-se um reflexo vivo das águas batismais, um instrumento de graça que limpa o coração, afasta as ciladas do mal e clama por misericórdia em nome daqueles que ainda se purificam no além. O ritual de bênção, realizado com reverência por um sacerdote, transforma essa água comum em um canal de bênçãos celestiais. Com sal abençoado misturado a ela e preces que incluem um exorcismo suave, o ministro invoca o poder de Deus para que ela se torne fonte de purificação e escudo espiritual. Não é mais mero líquido, é um sacramental antigo, enraizado na tradição da Igreja, que pulsa com a vida da Trindade Santa. Para as almas do purgatório, esse dom é como um bálsamo celestial. Ao aspergirmos água benta com intenção pura, oferecendo-a em sufrágio, é como se chuvas de alívio descessem sobre elas, amenizando o fogo expiatório e acelerando sua jornada para a glória eterna. Que mistério tocante, não é? Como algo tão simples pode carregar tal intensidade espiritual, convidando-nos a uma intercessão mais fervorosa e pastoral, cheia de compaixão pelo sofrimento alheio. Santa Teresa de Ávila, essa mística iluminada, viveu essa verdade em profundidade. Em suas visões do purgatório, ela contemplou as almas imersas em tormento, mas presenciou o milagre da intercessão terrena. Quando alguém aspergia água benta com devoção autêntica, gotas de frescor caíam sobre aquelas chamas, trazendo consolo imediato e, em casos de fé perseverante, uma liberação mais rápida. Essa experiência transformou sua vida e os conventos carmelitas que fundou. Diariamente, as irmãs iniciavam o dia e encerravam a noite, aspergindo suas celas, elevando preces pelas almas sofredoras. Nos viernes, dedicados à paixão de Cristo, o convento inteiro se enchia do aroma sagrado dessa prática, unida ao rosário e aos salmos de penitência, intensificando a comunhão de sofrimentos com o Salvador. E no mês de novembro, tempo consagrado às almas benditas, as aspersiones se multiplicavam, tecendo uma rede de oração que ecoava até os confins do purgatório. Mas há um uso que Santa Teresa elevava com particular ternura, a aspiração direta nos cemitérios. Documentado nas crônicas carmelitas, esse costume envolvia levar uma grande quantidade de água benta aos campos santos, especialmente aos sábados matinais, e rociar generosamente as sepulturas enquanto se suplicava pela paz eterna dos falecidos. Ali, onde os restos mortais repousam à espera da ressurreição, uniam-se o sacramental, a presença física e a súplica direta, como se o próprio rio da misericórdia divina fluísse até as portas do além. Testemunhos antigos, como relatado nas atas do convento de Salamanca, ilustram sua eficácia. Uma religiosa, atormentada por sonhos em que via sua mãe padecendo, buscou orientação da santa. Seguindo as instruções, aspirações semanais na tumba, acompanhadas de 3 rosários completos por 1 mês, a monja viu, no sonho final, sua mãe radiante em vestes brancas, livre e agradecida. Que lição de esperança para nós, que podemos imitar essa devoção, transformando nossos atos em frutos de salvação. E nesse espírito de elevação espiritual, permitam-me compartilhar uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos a uma adoração profunda.
Assim como a água benta aspergida traz alívio às almas, a elevação nos une ao coração de Jesus, inspirando-nos a oferecer não só sacramentais, mas toda a nossa existência em intercessão pelas purificações do purgatório, ampliando o fogo do amor divino que consome o pecado e ilumina o caminho para o céu. Que essa visão nos mova a uma fé mais viva, ó amados em Cristo, para que, com mãos unidas à Igreja militante, possamos refrescar as almas que nos aguardam na glória. Imagine por um instante que você pudesse tocar o coração de Deus com as lágrimas que brotam da sua alma, transformando-as em uma ponte de misericórdia para aqueles que partiram. Meu irmão, minha irmã em Cristo, já parou para pensar no quanto o nosso sofrimento amoroso pode se unir à graça divina para libertar almas queridas do purgatório? Hoje, vamos mergulhar juntos nessa jornada de fé, inspirada nas lições profundas de Santa Teresa de Ávila, e descobrir práticas que tocam o eterno. Santa Teresa, com sua sabedoria mística, nos revela uma maneira especialmente tocante de empregar a água benta em favor das almas sofredoras. Pense nisso. Misture a água benta com as lágrimas verdadeiras de compaixão pelos falecidos. Quando as lágrimas escorrem do seu rosto, não por desespero vazio, mas por um amor que anseia pela salvação eterna de alguém amado, elas se tornam um tesouro espiritual de imenso valor. Molhe os dedos nessa água sagrada. Una-os às suas lágrimas e trace o sinal da cruz sobre o peito, oferecendo esse gesto pelo seu ente querido. É um ato de intercessão que ecoa como um clamor filial diante do trono do Pai, entrelaçando o seu dolor humano à potência purificadora da graça. Sinta o calor pastoral dessa união. É como se o seu coração partido se tornasse um canal de alívio, levando o bálsamo do céu até as profundezas do purgatório, onde as almas purgam suas faltas com tanta paciência. E há mais uma prática, menos conhecida, mas de eficácia admirável, que Santa Teresa nos legou. Consagre fotos dos seus defuntos com água benta. Coloque a imagem sobre uma mesa, ao lado de uma vela acesa que simbolize a luz de Cristo. Asperja a água sagrada enquanto eleva uma prece fervorosa por aquela alma, e depois guarde-a em um cantinho sagrado da casa. Toda vez que seus olhos se posarem nessa foto abençoada, reforce no íntimo a sua promessa de perseverança na oração, até que uma paz interior confirme a libertação dessa alma para a glória eterna. Que beleza, não é? É um lembrete vivo do nosso compromisso batismal de sermos intercessores uns pelos outros, tecendo laços de caridade que atravessam o véu da morte. Mas cuidado amoroso, a água benta, esse rio de misericórdia que desce dos céus, pode perder sua bênção se misturada com água comum ou abandonada por tempo demais, até se contaminar. Renove-a com frequência. Busque água benta fresca na sua paróquia pelo menos uma vez por mês e use-a com generosidade sem fim. Não a trate como relíquia intocável, ela foi dada para fluir. Asperja-a pela casa todos os dias, leve-a ao cemitério em visitas de ternura, abençoe com ela os seus filhos e a ofereça pelos seus falecidos. Assim, você mantém viva essa corrente de purificação, como um pastor que cuida do rebanho com mãos compassivas. Se a água benta, em sua simplicidade como segundo instrumento, já exerce tal poder libertador, imagine o que vem a seguir. O ápice dessa revelação que você anseia desde o início. Prepare o coração, pois estamos prestes a desvendar o objeto supremo, invencível, que Santa Teresa exaltava como a chave para esvaziar o purgatório. Nos próximos instantes, você conhecerá a sua essência, sua força inigualável e o modo exato de manejá-la para alterar o destino eterno dos seus amados. Fique atento, pois isso é o clímax da esperança que buscamos.
chegamos ao coração pulsante dessa meditação. O objeto número 1, a arma suprema, o dom divino mais poderoso confiado aos católicos para resgatar almas do purgatório ao longo de 2 milênios de história da Igreja. E esse tesouro é o Santo Rosário. Essa coroa de contas que talvez repousa esquecida em uma gaveta, herdada da vovó com tanto carinho ou pendurada no retrovisor do carro como mero enfeite. Mas, ó fiel devoto, o rosário transcende o ornamental. Não é amuleto de sorte nem mero devocional passageiro. É a espada espiritual mais afiada contra as trevas do mal, o pecado e as dores das almas no purgatório. Ao compreender e praticar sua força plena, você pode, de fato, abrir as portas da misericórdia para os seus entes queridos, enchendo o céu de louvor. Revelado pela Virgem Maria a São Domingos de Gusmão no século XIII, em uma aparição que mudou o rumo da devoção cristã, o rosário foi dado como a arma definitiva para combater heresias, converter corações endurecidos e salvar almas perdidas na purgação. Desde então, papas, santos e doutores da Igreja o endeusaram. São Pio V celebrou a vitória de Lepanto graças à sua intercessão. São Pio X o chamou de resumo bendito de todo o Evangelho. João Paulo II o rezava integralmente cada dia, entrelaçando a sua vida de santidade. E Santa Teresa de Ávila, imersa em êxtases e visões celestiais, nunca negligenciou o rosário diário. Ele era o alicerce de sua oração, o fio que tecia mistérios divinos em sua alma. Por que o rosário reina como o primeiro? Porque ele entrelaça poderes espirituais em uma sinfonia perfeita. É, ante todo, um sacramental bendito pelo sacerdote, infundido de graça especial que santifica quem o usa. Depois, é oração que mobiliza o inteiro ser. A voz entoa as ave-marias com fervor, a mente mergulha nos mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. E o coração se entrega em cada saudação mariana. É essencialmente cristocêntrico, guiando-nos por Maria até o coração de Jesus, meditando os seus atos salvíficos. E sua repetição, longe de ser tediosa, acumula força como ondas que erodem rochas. Cada Ave-Maria é um martelo de amor que quebra as correntes do purgatório, libertando almas com a doçura da misericórdia divina. Para enriquecer ainda mais essa devoção, considere uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos a adorá-lo em silêncio reverente. Santa Teresa nos inspira a unir o rosário a essa elevação. Ao contemplarmos o pão vivo erguido, ofereçamos uma dezena extra pelas almas no purgatório, imaginando como o sangue de Jesus, derramado na cruz e presente na hóstia, lava suas penas com fogo purificador. É um ato de fé que multiplica a intercessão, aproximando-nos da mesa eucarística como família unida no amor eterno. Imagine por um instante o mistério profundo que une o céu e a terra, o sofrimento e a glória eterna. E se suas orações pudessem atravessar as chamas purificadoras do purgatório, trazendo alívio e liberdade a almas queridas que ainda peregrinam para o paraíso? Você, que carrega no coração a saudade de um ente falecido ou a compaixão pelas almas mais esquecidas, prepare-se para descobrir como o Santo Rosário se torna uma ponte de misericórdia divina, inspirada na vida luminosa de Santa Teresa de Ávila. Essa devoção, tecida com as mãos da Virgem Maria, não é mero ritual, mas um ato de amor que ecoa nos confins do além. Em uma noite de oração fervorosa em sua cela, Santa Teresa foi elevada por uma visão celestial que revelou os segredos do purgatório. Arrebatada em êxtase, ela se viu imersa naquele lugar de purificação, onde as almas gemiam sob o fogo que a santificava.
Enquanto recitava o rosário pelas mais abandonadas, cada ave-maria que brotava de seus lábios se transformava em raios de luz celeste, descendo como bálsamo sobre elas. Esses feixes suaves tocavam as chamas, amenizando seu ardor e concedendo um consolo imediato, como se o próprio coração de Jesus se inclinasse em piedade. Mas o prodígio maior se manifestou ao completar um mistério inteiro: 10 Ave-Marias, um Pai Nosso e um Glória. As luzes se uniram em um fulgor intenso, libertando várias almas de uma só vez e elevando-as diretamente ao céu em um voo de alegria indizível. Essa experiência, gravada em sua alma como um selo eterno, mudou para sempre a espiritualidade de Santa Teresa, enchendo-a de uma urgência pastoral pelo sofrimento alheio. Daquela visão brotou uma prática viva nos conventos carmelitas, onde a santa instituiu que todas as monjas, dia após dia, sem falhas, dedicassem um rosário completo às almas do purgatório. Não era uma recitação fria ou distraída, mas uma meditação profunda, carregada de fé viva e caridade flamejante, que tocava o coração de Deus. Os anais daqueles mosteiros transbordam de relatos tocantes. Almas gratas surgiam em sonhos ou aparições, louvando as irmãs por aquelas orações que aceleraram sua entrada na bem-aventurança. Essa tradição nos convida hoje a uma reflexão mais íntima. Ao oferecer o rosário, não estamos apenas suplicando, estamos participando da obra redentora de Cristo, aplicando seus méritos infinitos às almas que amamos, com a ternura de um pastor que guia o rebanho à luz eterna. E você, como pode tornar essa oração ainda mais frutuosa para as almas que sofrem? Santa Teresa nos guia com sabedoria maternal, revelando caminhos que infundem o rosário de poder espiritual. Comece com uma intenção explícita, segure as contas entre as mãos, beije-as com reverência e invoque: Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, entrego este santo rosário pela alma de... nome da pessoa. Se ela padece nas chamas do purgatório, que cada Ave-Maria seja como orvalho refrescante em sua dor. Se já goza do céu, que esses méritos fluam para as almas mais desamparadas, sem quem ore por elas. Essa súplica abre as comportas da graça, unindo sua voz à intercessão de Maria. Em seguida, mergulhe na meditação de cada mistério, deixando que as cenas do Evangelho toquem sua alma e a dos falecidos. No primeiro mistério doloroso, a agonia no horto, visualize Jesus suando sangue pelos pecados de todos, incluindo os de seu querido, e ofereça essa dor infinita como resgate pelo tempo de purificação. No segundo, a flagelação, contemple cada golpe nos espaços sagrados de Jesus, transformando-os em pagamento amoroso pelo purgatório de quem você ama. Assim, cada mistério se torna um espelho da paixão, onde os méritos de Cristo se derramam diretamente sobre essas almas, aprofundando nossa união com o Redentor e avivando em nós um amor que tudo suporta. Para multiplicar os frutos, escolha lugares que elevem sua oração ao sagrado. Rezar no cemitério, ao lado da sepultura de um ente querido, infunde uma intimidade comovente, como se as palavras voassem direto ao coração do falecido. Na igreja, perante o Santíssimo Sacramento exposto na elevação da Eucaristia, que momento sublime de reverência! O rosário ganha uma força indizível, pois ali, sob as espécies do pão e do vinho, Cristo Eucarístico se une à sua súplica, transfigurando cada Ave-Maria em uma chama de amor divino que penetra as trevas do purgatório. Imagine, durante a elevação, quando o sacerdote ergue a hóstia santíssima, sua oração se entrelaça com o mistério da presença real, convidando o Senhor a descer como luz libertadora sobre as almas sofredoras, um dom de graça que as envolve em sua paz eterna.
algo que Santa Teresa experimentou em suas próprias contemplações eucarísticas, onde o purgatório se tornava um coro de louvor antecipado. Em comunidade, com a família ou um grupo de oração, os méritos se somam como um rio caudaloso, mas, mesmo sozinho em casa, na serenidade noturna, a fé sincera o torna uma joia preciosa aos olhos de Deus. Por fim, persevere com tenacidade amorosa. Reze o rosário todos os dias, até sentir no íntimo a certeza de que a alma foi acolhida no céu. Algumas necessitam de dias, outras de meses ou anos de orações fiéis, mas cada uma encurta o caminho, como gotas que desgastam a rocha. Não desanime, pois a constância na oração é o segredo da vitória, ecoando a promessa da Virgem Maria aos devotos do Rosário. Nenhum dos que me invocarem com ele se condenará. Ao assim fazer por seus defuntos, você não só os auxilia, mas tece para si uma coroa de graças, a proteção de Maria em sua morte, uma rede de misericórdia que o amparará no julgamento final. Santa Teresa partiu deste mundo agarrada ao seu rosário, cujas contas, gastas pelo uso constante, testemunhavam uma vida de entrega. Seus últimos sussurros foram murmurados enquanto os dedos trêmulos as tocavam, e no instante de seu último alento, uma luz serena inundou o quarto, acompanhada de um perfume celeste, sinal de que Maria viera buscar sua filha fiel. Agora, com esses 10 objetos de devoção, do mais simples ao mais sublime, você tem em mãos tesouros espirituais. Mas o conhecimento clama por ação. Comece hoje e veja como o rosário transforma sua fé em um farol de esperança eterna. Imagine por um instante o peso invisível que carrega o coração de alguém que ama, mas que partiu deste mundo sem a paz plena. E se você pudesse estender a mão, atravessar o véu entre o céu e a terra, para aliviar esse sofrimento com gestos simples, mas profundos de fé? Agora, ao chegarmos ao final desta jornada espiritual, convido você a refletir não apenas sobre o que ouviu, mas sobre o chamado que ecoa em sua alma. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística, nos legou um tesouro de devoção. 10 objetos sagrados capazes de suavizar as dores das almas no purgatório, transformando nossas orações em bálsamo divino. Pense neles não como meros itens, mas como portais de misericórdia que ligam nossa vida cotidiana ao mistério da redenção. As velas bentas, por exemplo, flamejam como preces ininterruptas, iluminando as trevas da purificação com a luz de Cristo. A sal benta, esse humilde elemento da criação, purifica e clama por libertação, ecoando a pureza do sal da terra que Jesus nos ensinou a ser. Já as palmas bentas evocam a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, carregando a vitória pascal para as almas que aguardam. E as estampas e imagens sagradas? Elas se tornam janelas vivas para o paraíso, convidando-nos a contemplar o eterno enquanto intercedemos pelos que sofrem. À medida que mergulhamos mais fundo, vemos as medalhas bentas como escudos de proteção, que não só guardam os vivos, mas suplicam misericórdia pelos que se purificam. O crucifixo bento, oh, que chave poderosa para as portas do céu, recordando-nos o sacrifício redentor que abre caminhos de salvação. Os escapulários, abençoados pela promessa da Virgem do Carmo, envolvem as almas em um manto de graça materna, prometendo libertação no Sábado Santo. As relíquias dos santos nos unem diretamente ao coro celestial, como pontes de santidade que fluem de geração em geração. A água benta, esse rio de misericórdia, lava as impurezas espirituais e refresca as chamas da expiação. E, coroando tudo, o Santo Rosário, a arma espiritual suprema, que rezado com fervor pode esvaziar as prisões do purgatório, tecendo as ave-marias como fios de luz divina.
Mas, meu irmão, minha irmã em Cristo, o conhecimento sozinho é como uma semente no solo seco. Precisa da ação para brotar vida eterna. Você, que foi tocado por essa revelação, carrega agora um mandato de amor, o de ser instrumento da misericórdia de Deus. Não adie para amanhã o que pode transformar destinos hoje. Dirija-se à sua paróquia, busque a água benta para aspergir em sua casa e orar pelos falecidos. Resgate aquele rosário esquecido no fundo da gaveta, leve-o para ser benzido e comece a rezá-lo com intenção pelas almas sofredoras. Inscreva os nomes de seus entes queridos na Irmandade do Escapulário do Carmo, acenda uma vela benta ao anoitecer e ofereça-a pela alma que mais clama por alívio. Cada gesto seu é um ato de caridade que ressoa no coração de Jesus, multiplicando a graça e encurtando o caminho da purificação. E permita-me partilhar uma reflexão breve inspirada na mesma chama de intercessão. Durante a elevação da Eucaristia na Santa Missa, quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo, é um momento sublime de união com o céu. Imagine as almas no purgatório, voltando seus olhares para essa oferta suprema. Sua oração nesse instante, unida ao sacrifício eucarístico, pode ser o sopro que as eleva ainda mais perto da visão beatífica, tecendo laços de amor eterno entre nós e elas. Se o seu coração arde por essas práticas que Santa Teresa transmitia às suas irmãs com tanto zelo, pelas orações precisas que ativam o poder de cada objeto e pelos relatos tocantes de almas libertas, inscreva-se neste canal sem demora. Nos vídeos vindouros, desvelarei as devoções avançadas, os rituais completos e as preces que intensificam essa missão de misericórdia. Não perca essa oportunidade de crescer na fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações e compartilhe esta mensagem com sua família, seus amigos católicos, com todos aqueles que carregam no peito a saudade de entes queridos. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo o abençoe abundantemente. Que a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, rogue por você e por todas as almas do purgatório. Que Santa Teresa de Ávila o oriente nessa senda de intercessão pelos defuntos e que as almas que você ajudar a libertar o recebam um dia no céu com gratidão infinita. Lembre-se, elas esperam por sua ajuda agora. Não as deixe à espera. Haja hoje, com o coração aberto à vontade de Deus.